Estamos no mês do Maio Laranja e no dia 18 de maio foi o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Nesse vídeo eu quero falar com você como o controle motor e a autonomia infantil podem prevenir o abuso em crianças pequenas. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal Movimento aqui de Sem Neura. É muito bom ter você aqui comigo mais uma vez. Para você que está assistindo um vídeo meu pela primeira vez, eu sou profissional de educação física e sou psicomotricista. E nesse vídeo eu quero trazer contribuições que a educação física e a psicomotricidade podem contribuir contra essa questão terrível em que as nossas crianças estão aí indefesas e que podem acontecer com elas: o abuso, a exploração sexual na infância. Certamente, alguma dessas questões você já deve ter ouvido falar, que são coisas que você pode fazer para prevenir contra abusos. E eu fiz até uma listinha aqui com 4 questões que em geral se fala que são prevenções, e é verdade. Converse com a criança sobre as partes íntimas do corpo, explique sobre os limites do corpo, quem que pode tocar no corpo dela ou não, incentive a criança a conversar com você, que você dê essa oportunidade, conquiste essa criança para que ela sempre converse e conte tudo para você. Saiba com quem seu filho anda e o que ele está fazendo, ou seja, conheça todos os amigos dele, professores, aonde ele tem que estar, né? Esteja por dentro da vida dele e quem está se relacionando com ele. Certamente essas questões você já deve ter ouvido falar, que são coisas para se fazer para prevenir que uma criança seja abusada ou explorada sexualmente. E nesse vídeo eu quero trazer para vocês 2 outras questões que provavelmente você nunca ouviu falar, que são pontos que auxiliam como prevenção, que é o controle corporal e a autonomia infantil. Mas como que esses 2 quesitos podem ajudar? E o que seria o controle corporal e autonomia infantil quando a gente está falando de crianças pequenas? Então, inicialmente eu vou explicar para vocês o que é cada um desse quesito e depois eu vou explicar para vocês como que isso vai auxiliar para prevenir abuso na primeira infância. Primeira questão, o controle corporal. Primeira coisa que você tem que fazer desde pequenininho com o seu bebê, você já está prevenindo ele de exploração sexual. É deixar o seu bebê no chão, no tapetinho. O que isso vai ajudar? O controle motor. Se você deixar o seu bebê desde pequenininho lá no chão, ele vai aprendendo a controlar o próprio corpo. Mas para isso ele precisa de um ambiente para que isso aconteça. E esse ambiente para o bebê é o chão, não o chão cru, um tapete lá e o bebê em cima. E lá no chão, esse bebê vai inicialmente aprender a ter controle do seu pescoço, daqui a pouco ele tem controle do tronco, tá fazendo uma esfinge, que é quando a criança o bebê coloca as 2 mãozinhas no chão e empurra e tira um pouco do peitoral. Daqui a pouco essa criança tá tendo um controle melhor ali do seu tronco, ela vai rolar de um lado para o outro de forma independente. Daqui a pouco essa criança tá se arrastando se ela fosse arrastar, vai sentar com apoio, sentar sem apoio, vai engatinhar se ela for engatinhar, porque engatinhar não é um marco de desenvolvimento, quer dizer que nem todas as crianças vão engatinhar, uma sim, outra não, que também é uma indicação de independência desse bebê, e vai ficar em pé. Vai começar a escalar, ficar em pé apoiando nas coisas, em pé sozinho e vai começar a andar, caminhar, correr. Mas todo esse controle motor começou lá no chão, no tapetinho. Por isso que é importante desde bebezinho. Tá, Keila, o meu filho não é mais bebê, já passei dessa fase. E aí, o que eu faço para esse controle motor aí do meu filho ser bom? Deixe o seu filho ter bastante movimento durante o dia dele e principalmente em texturas diferentes. E descalço. E por que descalço? Porque a criança está no período sensório-motor. E nesse período sensório-motor, a criança tem muitas informações por meio do sentido, principalmente até os 2 anos. Mas isso vai percorrer toda a primeira infância dessa criança. O mais latente vai ser até 2, mas durante toda a primeira infância,
Os sentidos é que vão trazer informações para o seu corpo e informações para esse cérebro. E por que texturas diferentes? Porque esse corpo vai aprender a lidar em vários ambientes diferentes. Vai aprender a lidar, a caminhar, a se virar, a controlar o próprio corpo na areia, na grama, na terra. Um ambiente muito legal para você proporcionar para o seu filho todos os dias, se for possível, pelo menos uma vez na semana, é um parquinho. Leva num parquinho que tem aí próximo à sua casa, numa pracinha, num parque específico de crianças, num zoológico que tenha parque, mas sempre que possível, dê esse ambiente para a sua criança. Todos aqueles brinquedos que tem lá foram pensados para o desenvolvimento motor da sua criança na primeira infância. Então, cada brinquedo que tem ali naquele parquinho vai auxiliar no desenvolvimento do corpo dessa criança. Ali é um baita ambiente que ela vai aprender a controlar esse corpo. Então, dê isso para a sua criança. Terceira questão que vai auxiliar nesse controle motor da sua criança. Deixe a criança fazer sozinha. Não faça por ela ou não ajude ela sem necessidade. Por exemplo, ela quer descer da cadeira ou descer do sofá. Em vez de você fazer isso pela criança, pegar ela de lá, tirar e colocar no chão, ensine como que ela pode fazer isso de forma segura. Se ela quer subir para sentar no sofá, ensine como ela pode fazer isso de forma segura. Se ela quer subir e descer um degrau, como que ela pode fazer isso de forma segura. Então, todas essas habilidades motoras da vida que uma criança está inserida e que ela vai precisar fazer por si mesma, deixe ela fazer. Você pode ensinar para ela, não é simplesmente deixar se virar, não, é dentro de um limite, de uma segurança. Mostre para ela como que ela pode fazer aquilo, porque quanto mais você bitolar essa criança, menos essa criança vai ter um controle motor bem desenvolvido e mais essa criança vai ficando dependente de um outro adulto. Dá para entender aí a importância do controle motor? O segundo quesito, autonomia infantil. O que seria isso? A criança ser autônoma é a criança ser independente. Vamos aí distinguir o que é independência e o que é autonomia. Se você já assistiu outros vídeos meus, você já sabe, né? Então, independência é quando a criança consegue fazer algo por si, sem que ninguém faça por ela. A autonomia é a capacidade neurológica que essa criança tem de se virar. Por exemplo, tem esse armário aqui, e aí a criança quer um objeto que está lá em cima. A criança autônoma, ela vai raciocinar, ela vai pensar, falar, o que tem aqui nesse ambiente que eu posso usar para eu conseguir pegar ali? Ah, tem uma cadeira, então eu vou puxar essa cadeira, vou subir em cima e vou tentar pegar. Ah, não deu certo com essa cadeira. Ela é autônoma o suficiente para ela saber que para aquela questão ela vai precisar de uma outra pessoa para auxiliar. Entenderam a diferença de independência e de autonomia? O que seria então essa autonomia infantil? Dois quesitos. Quando você dá possibilidades no dia a dia da criança para que ela faça algo de cuidado pessoal por si mesma, que ela coma sozinha, que ela vista uma roupa sozinha, tome banho sozinha, que ela beba uma água sozinha, que ela escove os dentes sozinha, ou seja, tudo e qualquer coisa para si mesmo, de cuidados consigo, pessoal. Segunda questão, dentro da autonomia infantil. Insira o seu filho na primeira infância, o seu filho pequeno, isso mesmo, nas atividades diárias da casa. E o que uma criança pequena poderia fazer? Por exemplo, colocar para ajudar a varrer, a tirar um pó dos móveis, a lavar uma louça, a arrumar a mesa para uma refeição, a guardar os próprios brinquedos, a guardar um calçado. Ou seja, tem algumas atividades simples na casa, da vida diária dessa casa, que o seu filho pode ser inserido. Como que você vai saber qual que é a melhor ou a mais indicada? De acordo com a faixa etária dele e com a capacidade motora que o seu filho tem. Eu tenho aqui no meu canal essa playlist que eu falo bem detalhado sobre isso e como você pode fazer para inserir o seu filho mais em questões da casa. Eu vou deixar o link dessa playlist na descrição, caso você queira assistir depois. E aí, já deu para entender como que o controle motor e a autonomia infantil auxiliam na prevenção contra o abuso? Não? Vou explicar então. Primeira questão. A criança primeiro precisa aprender no próprio corpo para então ela aprender algo fora. A primeira regra básica do desenvolvimento da criança na primeira infância
é que a criança precisa aprender a controlar a si mesmo, ao seu corpo. Quando essa criança tem um domínio bom de controle do seu corpo, de consciência corporal de si mesma, concorda comigo que ela vai se desenvolver bem, que ela vai se virar bem? Porque ela controla esse corpo. Ela anda, caminha, baixa, levanta, sobe, desce, se vira muito bem, não é verdade? Ela tem um controle corporal muito bom. Então, as chances são menores de que alguma pessoa tenha que colocar a mão nessa criança para fazer alguma coisa por ela ou ajudar ela. Concordam comigo? Segunda questão. Quanto mais essa criança é autônoma e sabe se cuidar sozinha, sabe fazer os seus cuidados pessoais sozinho, inclusive aprender a secar depois de ir no banheiro, a se enxugar, né, que são cuidados pessoais mais íntimos dessa criança, menos essa criança precisará de que um adulto coloque a mão nela, de que um adulto faça um cuidado pessoal por ela. Entendem como que o controle motor e a autonomia infantil são auxiliadores na proteção da criança pequena? E aí, faz sentido para você isso? E aí, você sabia dessas informações? Você sabia que o corpo da criança é uma ferramenta que ajuda a proteger ela? Conta para mim lá nos comentários o que você achou desse conteúdo, se fez sentido para você. Quero falar para você que todo esse conteúdo que eu trouxe aqui para vocês tem embasamento científico, tem pesquisas que mostram que quanto mais autonomia uma criança tem, menos chance de ser abusada essa criança tem. Quanto ao controle motor, a gente vê isso em várias questões. Por exemplo, na alfabetização. Se a criança está com dificuldade na alfabetização, um dos quesitos é que ela não tem o controle de si mesma. E é só a gente pensar e raciocinar um pouquinho, não é? Quanto mais controle eu tenho de mim mesmo, menos eu vou pedir ajuda do outro. E isso, inclusive, vai auxiliar na formação cognitiva dessa criança e na formação emocional. Porque quanto mais essa criança se movimenta, mais essa criança vai tendo percepção das coisas. Ela vai raciocinar, vai pensar em formas de sair de problemas, ela vai ter uma melhor concentração, um melhor foco, ela vai saber falar não. Por quê? Porque quando alguém tenta fazer alguma coisa por ela, ela não vai querer, ela vai querer que a pessoa saia. Eu tenho um exemplo muito próximo de mim, a minha sobrinha. A minha sobrinha, ela tem 1 ano e alguns mesinhos, que eu faço que eu não lembro quantos meses que ela tem. Mas a minha irmã já está inserindo essa questão da autonomia dela desde o bebezinho. Então, por exemplo, quando ela troca ela que vai lá no banheiro e joga a fralda no lixo. Ela está ajudando nessa casa. Quando ela vai fazer compra no supermercado, a minha sobrinha auxilia a pegar as frutas e ir colocando na sacolinha, e pegando os itens e colocando no carrinho do supermercado do jeitinho dela, da forma como ela consegue. E isso tem acontecido com ela. Quando alguém vai fazer alguma coisa por ela, ela fica extremamente chateada. Ela ainda não está falando, né, porque ela está no processo de desenvolvimento, mas ela não quer, ela empurra, ela chora, ela grita, ela dá algum sinal de que ela sabe fazer aquilo e de que ela pode fazer sozinha, de que ela não quer ajuda. Percebem? Coloquem na prática, comecem a fazer isso com as crianças de vocês e vocês vão ver o resultado disso. Então, é uma questão lógica se a gente for parar para pensar, mas tem sim estudos que comprovam essa questão aí de aprendizado motor e de autonomia, que é proteção para as nossas crianças, além de ajudar elas no seu bom desenvolvimento na primeira infância. Se você gostou desse vídeo, se eu ajudei de alguma forma, deixe seu like. Se você conhece mais pessoas que precisam saber deste conteúdo, compartilha com elas o link deste vídeo. E eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!